gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Descomplicando a Reforma Tributária, né? E no episódio de hoje a gente vai comentar um pouco, né, sobre os impactos da reforma tributária, continuando, né, sobre os aspectos, como é que impacta nas pequenas e médias empresas, como é que se impacta na vida das pessoas físicas, né, os consumidores finais, que são talvez os mais afetados, né, com a reforma tributária. E pontos diferenciados, né, Alex, que a gente vai trazer aqui para debater. E aí eu queria iniciar, que a gente comentasse um pouco aqui sobre o comitê gestor, né, do IBS, né, porque no caso, inclusive, isso é uma figura nova, né, da reforma tributária. Eu queria que você dissesse um pouco, Alessandra, sobre o que se imagina sobre esse comitê gestor, como é que ele vai ser. O comitê gestor, ele vai gerir, né, o IBS. Por quê? Porque antes a gente tinha cada estado com sua legislação, cada prefeitura com sua legislação, e aí esses impostos, que inclusive precisam ser separados, né, no sentido de parte para a prefeitura, parte para o estado, precisa de um maior cuidado, de uma maior análise. Então, esse papel do comitê gestor, né? Ele está ali para direcionar, definir, redefinir, né? E administrar esses impostos que precisam ser redistribuídos. Entendi. Inclusive, eu vejo, Alessandro, complementando um pouco o que você falou, que o comitê gestor do IBS ele vai ser algo semelhante com o que a gente tem hoje no comitê gestor do Simples Nacional, né? Que é algo semelhante no sentido que ele arrecada Eles fazem esse comparativo. A guia das do Simples Nacional e aí distribui entre estados e municípios. Né? Eu vejo que é realmente seria muito similar, né? Seria, assim, só não é tão similar porque a gente vai trazer alguns mecanismos de controle mais modernos, né? Entendi. A questão do split payment, né? Que o tributo não vai passar mais por dentro da empresa, né? Vai existir um controle na conta dos seus fornecedores, vamos dizer assim, dos créditos, né? E aí todo mundo vai gerar um crédito para o terceiro, né? Vamos dizer assim. E aí eles também, que é onde está o tributo, né? Eles vão acumular essa função de controlar esses recebimentos, né? E redistribuir. Só que como hoje o pagamento, o que a gente vai fazer, né? A verdade, né? Eu entendo que o papel do contador, no caso, nós dois que somos contadores, Elizabeth é advogada, eu entendo que a gente vai validar uma apuração na qual eu posso ter crédito, mas não financeiro. Como é que eu estou dizendo isso? Todo o dinheiro não está por dentro da empresa. Ele está por fora. Até porque essa é uma característica do tributo. O tributo, ele vai além do valor que vem para a empresa. Por exemplo, a gente falou aqui, em alguns dos nossos podcasts, que o consumidor final, quem está comprando, vai conhecer de fato qual é a tributação da sua nota. Então, eu vou ter o destaque daquele imposto e a empresa vai receber só os produtos. Inclusive hoje... o valor dos produtos. E aí daí a ideia do IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o imposto ele fica destacado em separado, né? Como, por exemplo, outros países, inclusive, Elizabeth, tem outros países que você compra nota fiscal e aí sai no documento fiscal exatamente quanto você pagou de imposto. Inclusive, em alguns países, o valor da gôndola do supermercado, da loja de departamento, enfim, é um e quando você chega no caixa, no check-out, vai ter outro valor porque dali inclui o imposto. Inclusive, eu vejo que isso é um desafio para o empresário em si, de como que você vai calcular isso. Você vai colocar na gôndola do supermercado, por exemplo, a descrição do valor do produto e o valor do imposto. Como é que você vê isso, por exemplo? A gente hoje tem o valor do preço total com o tributo, né? Então, a gente sempre vê o nosso preço, ele tem o tributo embutido, né? Que é o imposto por dentro, né? Que é isso. conhecido. Mas hoje a gente vai ter o valor dos produtos. E por que é valor agregado? Porque, na verdade, é o valor dos produtos mais o meu lucro, obviamente, né? E o imposto separado. Só que essa questão, ela vai ser muito determinante. Essa questão do split payment, do controle desses créditos. Por quê? Porque o fato da empresa não ter poder de decisão do que ela paga, eu acho que isso é muito emblemático. Principalmente na nossa administração, como funciona hoje. A ideia é que, via de regra, qualquer operação que passe pelo sistema bancário, existe o split payment, né? Então, a separação do valor do tributo, que já seria diretamente recolhido para a União ou para o comitê gestor nesse caso. A segregação do que é produto e do que é imposto, né? A segregação do que é produto e do que é imposto no mesmo momento. E aí, a Secretaria da Receita Federal, né, e o comitê gestor, esses já vão ter os seus
os seus valores arrecadados. Eu não tenho como sonegar. Isso é uma segurança, é um mecanismo de segurança, é uma arrecadação mais segura, não tem inadimplência, né? O que tem é o fato de eu não pagar a nota fiscal, a inadimplência financeira, ela gera uma inadimplência tributária. É consequência hoje, entendeu? Eu acho que vai trazer até um certo desafio social, porque a população, em geral, já está acostumada a ver aquele preço e pagar aquele preço que está lá. Não está acostumada a pensar, poxa, tem um tributo aqui, quanto é que eu vou ter que pagar no Se for muito segregado, pode ficar esquisito no primeiro momento. Inclusive, assim, você tem hoje setores da economia que você tem muita informalidade ainda muito presente, né? Então, você traz algum setor que tem a informalidade, ou seja, você não paga os tributos da forma que deveria ser e você consegue competir no mercado. Hoje, eu vejo que a reforma tributária ela vai colocar em pé de igualdade qualquer empresa concorrendo Alex, com outra, né? Muito bacana tu trazer essa questão da informalidade, porque a reforma tributária, como tem esse conceito da não cumulatividade plena, a gente tem um outro problema voltado para essa questão da não cumulatividade, que é o quê? Se eu também for um MEI, que é o menor tipo de empreendedor que a gente tem, é o mais simples, inclusive, né? agora vai ter a figura do nano, né? Que seria um menor ainda e que está em fase de implantação, né? Isso, que está em fase de aprovação, na verdade, né? Exatamente. Ele vai ser aprovado ainda, ele pode ser aprovado e os limites do simples podem ser alterados, do MEI do simples serem alterados. A ideia é que haja um aumento do limite do microempreendedor e que a criação da figura do nano empreendedor, né? Isso. E aí, quando a gente se depara com isso, uma pessoa que está no MEI, como a gente conhece hoje, né? Que é o MEI não tem o nano ainda. Esse MEI, ele não gera crédito, né? Porque ele tem uma taxa, dentro daquela taxa engloba todos os impostos para a emissão da nota dele e tudo mais. Mas eu não tenho, de fato, o diferencial da não cumulatividade. Então, apesar de eu estimular, isso o governo vai ter que vai ter alguns estudos, é claro, mas vai ter que entender como ele pode estimular as pessoas a se formalizarem, mesmo não estando numa não cumulatividade plena. Não estando numa não cumulatividade plena. Porque isso vai fazer muita diferença. Eu posso ficar muito caro para prestar aquele serviço, ou não ser interessante eu contratar aquela pessoa, ou comprar aquele produto do MEI, porque eu não vou ter crédito em relação a ele. Isso no caso das operações entre empresas, né? O B2B, né? Chamado. Então, realmente vai ter essa mudança em que a empresa agora ela vai analisar de quem que ela está comprando e se aí, aquela empresa gera o crédito. Pode ser que eu me esforce em não crescer para permanecer no MEI, porque eu acho que é uma vantagem pagar menos tributo, eu, na minha cadeia de débito e crédito, eu posso me surpreender em ter um tributo não tão oneroso, né? E formalizar e crescer, fazer o meu negócio crescer efetivamente. Exatamente. E aí vai ser baseado nos cálculos, né? Exatamente. Inclusive, outro ponto também importante sobre o Simples Nacional, nesse caso, né? Que ele pode, inclusive, fazer a apuração do IBS da CBS por fora do regime do Simples, né? Isso, no podcast que a gente trata justamente da reforma tributária do Simples Nacional, a gente exemplificou abordou isso, esse tema, né? Que o Simples pode continuar sendo recolhido estrategicamente numa alíquota única ou segregar o IBS e o CBS para ele ter a possibilidade de fazer a questão da não cumulatividade. Proporcional a essas alíquotas, dele, né? É claro. Que aí também tem um diferencial. Eu não vou ter a mesma alíquota de CBS e IBS que uma empresa normal tem. Regular, né, no caso. Entendi. E aí também outro mecanismo, né, digamos assim, da reforma tributária, que é algo também bem inovador, no caso a figura do cashback, né, que é algo que realmente a gente ainda não conhece no sistema tributário brasileiro. Não existe nada em relação à devolução de imposto para o consumidor final baseado em renda, por exemplo, né? Porque isso daí seria para as pessoas físicas, né? Eu entendo que esse cashback... Exatamente, para o consumidor final, né? Exatamente, teria um impacto na pessoa física. Então, ela está adquirindo, é como se ela fosse a responsável por arrecadar de maneira final o imposto, porque lá vai estar o imposto inteiro, né? Vamos dizer assim. Mas parte desse imposto pode voltar para ela, já que eu tenho uma cadeia de não cumulatividade, né? Isso vai ser também um diferencial. Então, a gente pode concluir, né, que a nossa reforma ela vem com uma série de itens e mecanismos e operacionalidades diferentes do que usualmente a gente tem hoje. Então, assim, em 26, a gente começa inicialmente engateando. A gente não pode nem dizer que vai estar trabalhando a reforma, né? Mas vai ser só um teste, né? Como o nome já diz. A alíquota
aquela alíquota de 0,90 ou 0,9, 1%, né, da né? CBS, 0,1 do Isso, do IBS. IBS, para começar a recolher quem espontaneamente quiser fazer isso e abater dos seus créditos PIS/COFINS, né? E tal. Então, assim, usar também na apuração, né, na verdade. Exatamente. Então, assim, o governo também tá deixando essa introdução bem Gradativa, né? Sim. e leve para que as pessoas ainda tenham mais um ano aí, que é o tempo que sai todos os detalhamentos, se acostumar com a nota fiscal padrão, né, unificada. Todos esses pontos é uma dinâmica muito diferente e muitos pontos a serem trabalhados. Então, assim, a gente entende que a gente, como contador, advogado, que é parceiro nosso nessa implementação e execução dessa reforma, né? A gente vai ter muito trabalho pela frente. Muitas oportunidades de trabalho Com certeza. e muito trabalho efetivo na operacionalização de todos esses pontos de diferencial. Exatamente. A gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Eu espero Foco que no esses trabalho. eu espero que esses podcasts consigam trazer conceitos, visões, né? Abrir um pouco a cabeça de todo mundo e ajudar a contribuir, né? Para quem está por fora e quer se inteirar de alguma forma. Então, a gente tá com esse objetivo e espera estar contribuindo. Obrigada. É isso. Esse foi mais um episódio, né? Que a gente está destrinchando e descomplicando a reforma. Até mais.